Querido amigo, prezado ouvinte, amado em Jesus Cristo, aquele que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, havendo dito: todo o poder me foi dado no céu e na terra, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A mensagem que lhes trago nesta oportunidade, a verdade que liberta, é para alertá-los sobre o erro de ignorar o erro e chegarem ao conhecimento da verdade, experimentando a verdadeira liberdade e livrando-se da ilusão opressora. Que assim como na igreja primitiva, ouçamos reverberar em nossos corações e em nossos dias as palavras e o chamado de Jesus, quando disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, para que sigamos os seus passos, sabendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e para que jamais nos esqueçamos do exemplo da história de que o sangue dos mártires foi a semente da igreja, pois, como ele próprio disse, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Para isto, desejo convidá-los a abrirem comigo o texto das Sagradas Escrituras que se encontra no capítulo 8 do Evangelho de João, versos 31 a 34, e o verso de número 36, e a ouvi-la nestes dias tremendos em que nos encontramos nos últimos tempos. Jesus, o Libertador. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em toda a história da humanidade, o homem tem buscado alcançar uma libertação. As maiores lutas entre as nações têm sido motivadas por uma palavra que atravessa toda a existência humana: liberdade. A liberdade de ser e de existir, a liberdade política, a liberdade religiosa ou individual. E por vezes, agarrando-se à sua própria luta, o homem tornou-se um simples escravo daquilo que procurou defender. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgida em 1948 como ideal comum a ser atingido entre todos os povos e nações, mostra que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, e ainda que a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Esta
mesma declaração ensina, acima de tudo, que todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Mesmo assim, o homem continua ainda a ser um escravo. Dentro do seu espírito, o homem vive uma luta. Há uma espécie de anseio, insegurança e medo na alma do homem. Estamos num mundo onde a indiferença domina, a ingratidão é constante, a rebelião existe. Os homens estão tentando apagar o amor e a fé que ainda emanam da gente humilde. No Brasil, comemora-se a 13 de maio, o Dia da Abolição, quando em 1888 a princesa Isabel, através de uma lei, deu liberdade aos negros escravos. Passaram-se mais de 100 anos e em vários estados brasileiros, como também no mundo inteiro, o problema continua o mesmo. Tanto os negros como também os brancos pobres são escravizados pelos que dominam através do dinheiro. Não temos visto senão um só espírito entre os homens que não seja o de competição ou de vaidade, tornando-os inimigos na conquista da reputação, trazendo-lhes a desconfiança que os leva à agressão. Nossas grandes cidades encontram-se atulhadas de pobres, mendigos, desempregados e um grande número de vadios. Tudo isto bem abaixo do nariz de grandes edifícios, ricas mansões e diante daqueles que pensam em si mesmos e exclusivamente em si mesmos. Vê-se o estado de natureza de que falou Hobbes, o estado de guerra, de todos contra todos, onde o homem é o lobo do homem. Nas palavras de Will Durant, os antigos diziam: conhecimento é virtude, o moderno diz: conhecimento é poder. Desde a antiga Grécia, entre os poetas gregos Sófocles, Hipólito e Eurípides, é conhecida a expressão: errar é humano, mas é diabólico perseverar no erro por animosidade. Daí a conhecida frase de Santo Agostinho em latim: errare humanum est, perseverare autem, diabolicum est, per animositatem in errare manera. Carlo Soares, escritor francês e autor da Cabala, Carlo Giuseppe Soares, afirmou: é preciso descobrir o erro e não a verdade. Georges Bernanos, francês sefaradita, disse: para ter esperança no que não engana, é preciso desesperar do que engana. Vivemos em nossos dias o erro de ignorar o erro. Em qualquer parte do mundo, a palavra política pretende ter a missão de proclamar a verdade, descobrir o erro, desmascarar a mentira. Ela previne contra os perigos mortais a que o erro leva. Isto também foi o que ocorreu no antigo período da União Soviética, e a palavra escolhida por seu ex-primeiro-ministro e comunista revolucionário da era dos extremos, para dar nome a um jornal: Pravda, a verdade. Entretanto, quer no marxismo, ou socialismo, ou qualquer outra doutrina sociopolítica, não interessam nem a verdade, nem o erro, mas o jogo de forças e de interesses que comandam a história. Vemos o problema da violência enlouquecida, inseparável da própria natureza, do Homo sapiens ao Homo demes. A natureza do homem agindo nos estados de guerra, dos enormes massacres, fanatismos religiosos, falsas crenças
messiânicas e apocalípticas espalhadas pelo mundo. Todas estas coisas surgiram no princípio do mundo, quando, por consequência do pecado, o homem afastou-se de Deus. Desde então, ele começou a viver sob a mentira, e assim ele não se encontra satisfeito consigo mesmo, aceitando viver debaixo de um falso padrão, em troca de querer ser mais notado do que os outros. Em A Casa e o Mundo, examinando a casa como reflexo do mundo, Tagore nos apresenta Sandip Babu, dizendo a Nikhil: a verdade que queremos estabelecer será apoiada em muita mentira. E dizendo ainda, através da história, ficamos sabendo que nos vastos caldeirões, onde fervem os grandes sistemas políticos, os principais temperos são as mentiras. Há, sem dúvida, muitas cozinhas políticas pelo mundo. Em decorrência disto, desde o princípio, a vida e a morte da humanidade jogam-se, de hoje em diante, no jogo político entre potências e impotências. A Bíblia nos diz que o diabo tem tentado de várias formas enganar o homem. Enquanto o homem não chegar ao conhecimento da verdade, ele continuará como escravo do vício e da mentira, obedecendo às ordens de Satanás. Em João 8,44, o Senhor Jesus falou a alguns que não criam nele, dizendo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Podemos observar que todas as fórmulas e tentativas humanas têm sido falhos. Enfim, nada disso tem sido observado. Eles têm se tornado escravos do orgulho, da vaidade e da mentira. Eles estão à procura da verdade. Buda, bem antes de experimentar a morte, afirmou: ainda estou à procura da verdade. Muitos outros filósofos escreveram tratados sobre a doutrina da liberdade para ver se podiam chegar ao conhecimento da verdade. Eles diziam: o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Eram escépticos que diziam: não poderá haver algo que se chame verdade. O Senhor Jesus não nos apontou para uma verdade, mas para a verdade. Em João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, pouco após a sua libertação do cárcere, afirmou: tivesse alguém provado que Cristo não está na verdade, e se fora matematicamente comprovado que a verdade não está em Cristo, não obstante, eu ficaria com Cristo, de preferência a ficar com a verdade. Ao chegar o momento de sua morte, pediu à esposa que lhe abrisse ao acaso o livro que jamais havia deixado após a soltura do cárcere e lhe lesse ao acaso um trecho. E então foi lido: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produzirá muito fruto. João 12, 24. Somente o conhecimento da verdade divina, encarnada em Cristo Jesus, trará libertação interior ao coração humano, o que redundará numa explosão de alegria que salte para a vida eterna. Como ser físico espiritual,
o homem é um filho da raça. Toda a raça está contaminada pelo pecado. Em Romanos 5,12, lemos: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu, passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. A carne tem se tornado escrava do pecado, e o homem sem Cristo está espiritualmente aprisionado. No livro do profeta messiânico, capítulo 61, versos 1 a 3, o profeta Isaías anunciou: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza e óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías profetizou a respeito do Senhor Jesus e do estabelecimento do seu reino. Muitos têm sido escravos de toda a espécie de enganos, afastando-se da verdade, andando nas trevas espirituais do mal. Existem muitas vidas que se encontram aprisionadas pelo álcool, as drogas, o cigarro, o sexo, a superstição, feitiçarias e ideologias destruidoras. Em seu livro Ser Cristão, Hans King afirma: esses elementos, de cabelos curtos ou longos, perderam o medo da religião e o receio de chamarem a Jesus pelo nome. Alguns falam dele desrespeitosamente. Eles encaram a Jesus como a maior viagem. Em 1966, o Beatle John Lennon declarou: os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. Esta declaração foi o suficiente para determinar a queda e o fim de uma carreira musical. O fim dos Beatles é uma lição de que toda a glória do homem é como a flor da erva e toda a sua grandeza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E somente Jesus permanece, tendo poder para libertá-los desta terrível doença social e epidêmica. A todos estes, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João 10,9. Em 1971, George Harrison resgatou a imagem dos Beatles com a canção Meu Doce Senhor, eu realmente quero conhecer você. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo 5,15 e 6,5 a respeito de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, dizendo: porque alguns já se desviaram, indo após Satanás. O apóstolo Paulo advertiu a igreja em Tessalônica, prevenindo quanto aos acontecimentos que sucederiam nos últimos tempos, antecedendo a volta de Jesus Cristo, ao dizer: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste
o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e muitos seriam envolvidos com todo o engano da injustiça, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, 3 a 12. No capítulo 59, versos 14 e 15, o profeta Isaías revelou uma radiografia para o nosso tempo, ao dizer: por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade se retirou, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal a seus olhos que não houvesse justiça. Em João 8,34, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por esta razão é que você precisa voltar-se para aquele que tanto nos amou e que do alto nos visitou. O grande amor de Deus, que deu o seu próprio Filho para que por meio dele vivamos. Indo de encontro a todos, Jesus não se afastou dos pecadores. Ele amou a todos, tais quais eram, e assim pode ajudá-lo. Ele dá saúde àqueles que são doentes de corpo e alma, força aos débeis, capacidade aos fracos, esperança, vida nova e confiança no futuro aos pobres e desesperançados, de modo que os evangelistas testemunharam dele, dizendo: cegos veem e coxos andam, leprosos são curados, purificados, e surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e pobres recebem a alegre mensagem do Evangelho. Mateus 11:5. Volte-se para o Senhor Jesus. Não consinta que o pecado seja o Senhor a escravizá-lo. Você precisa de Jesus. Procure-o enquanto é dia. Procure ver com seus próprios olhos e sentir com a sua própria fé aquele de quem falou o apóstolo João em Apocalipse 1:5, dizendo: aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Há poder no nome de Jesus. Só Ele liberta, só Ele dá vida abundante. Ele traz segurança, Ele traz paz, Ele traz alegria e satisfação. João, o apóstolo, sentiu isto mesmo, e você
também pode sentir o seu imenso amor em sua vida. Isto acontece porque Deus o ama. Ele quer produzir vida em sua vida, vida plena. Ele perdoa, oferece o lugar e aponta o caminho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Em João 3,21, Jesus disse a Nicodemos: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10,28. Nenhuma outra pessoa hoje poderá dar-lhe esta liberdade. Nenhum poder econômico. Muitas pessoas poderão entregar suas vidas como verdadeiros mártires da história, mas sempre em vão. Apenas mais uma vida que se vai, uma vida a exemplo da sua, sempre em busca de alcançar a liberdade que conduz à vida eterna. Prosseguirão muitas lutas para se atingir a liberdade, mas sempre em vão. Em sua carta da prisão em Birmingham, iniciada à margem de um jornal, depois escrita em tiras de papel fornecidas escondido por um presidiário negro, seu colega de cela, Martin Luther King, escreveu: a segregação subestima a alma e prejudica a personalidade. Dá ao segregacionista o falso sentimento de superioridade e ao segregado o falso sentimento de inferioridade. Inspirada no direito natural, a nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, afirmando ainda em seu artigo 4º repúdio ao terrorismo e ao racismo. É necessário colocar em prática o que está escrito em nossa Constituição Federal para que na prática a educação seja um dever do Estado, mas acima de tudo é importante que nosso país possa vir a ser escolhido por Deus como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciemos aos quatro cantos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que haja em nossos líderes amor à nação e não às suas satisfações pessoais. Que o evangelho do reino de Deus penetre no coração de líderes corrompidos, para que estes, regenerados e transformados pelo sangue de Cristo, possam legislar e julgar com justiça, para que não mais vejamos uma nação humilhada perante o mundo, sacrificada pelo egoísmo, prepotência e deboche. Quando abrimos a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versos 26, 45 e 46, encontramos: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos
do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então poderemos entender as palavras de Davi quando escreveu o Salmo 33, verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. E compreender o significado do ensinamento de Paulo em Efésios 6, 11 a 18, de que ao nos convertermos, somos confrontados dia após dia a estarmos preparados da mesma maneira que Davi para uma guerra contra o pai da mentira. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Na Bíblia, o Senhor dirigiu-se a Israel através de um profeta boiadeiro dentre os pastores de Tecoa, dizendo: corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Jesus e os dois homens que com ele estavam sendo crucificados foram condenados pelo mesmo crime comum, o crime do extremismo. Os dois malfeitores eram extremistas do mal, da imoralidade. Jesus foi crucificado porque era extremista do bem, do amor, da bondade, da verdade, voltando-se acima dos padrões da época dos fariseus, dos doutores da lei. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 9 a 12. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem no seu reino. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais a seus domésticos. Portanto, não os temais,
porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes àquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 22 a 28. No livro do Apocalipse, João, o apóstolo, registrou os últimos momentos da história humana ao descrever a vinda de 4 cavalos e seus cavaleiros. Os cavalos eram temíveis e seus cavaleiros metiam medo. Montado em um cavalo branco, seu cavaleiro trazia um arco, e lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Seu propósito era dominar sozinho, como um líder tirano, espalhando a falsa paz, o engano, a mentira, dando início a uma grande perseguição. A seguir, surgiu sob seu comando um cavalo vermelho, e o que nele estava sentado, lhe foi dado que arrancasse a paz da terra e que uns aos outros se matassem. E lhe foi dado uma enorme espada, estabelecendo a guerra. Depois do cavalo vermelho surge um cavalo preto, e nele o seu cavaleiro trazia uma balança em sua mão, decretando a fome. E o seu cavaleiro fazia um pregão, gritando por todo o mundo por entre os 4 animais: 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho, decretando a fome através de uma espécie de quarentena prolongada. E por fim vem um último cavalo e o seu cavaleiro arrastando todos os outros atrás de si. O seu cavalo era amarelo pálido, e o que nele se assentava tinha por nome Morte, representando pandemias com toda a sorte de pestes, epidemias, e o inferno o seguia. Ele foi dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E então, passados os 4 primeiros selos, abriu-se um 5º selo, e João viu, debaixo do altar, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, que clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Depois destas coisas, no capítulo 19, João descreve uma visão da vitória final. Ele é transportado novamente ao céu, e ouve a voz de uma grande multidão que lhe dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, a igreja, se aprontara. E foi-lhe dado que vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus.
ele viu o céu aberto, e eis que havia um cavalo branco, e o que nele estava sentado chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho branco e fino, puro. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro das Revelações, capítulo 5, ao ver um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João, o apóstolo, foi consolado ao ouvir a voz de um dos anciãos, que lhe disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e entre os 24 anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reino e sacerdotes, porque reinaremos sobre a terra. Ninguém como Jesus sofreu as nossas dores. No Getsemane, ele agonizou cada segundo que passava em oração à espera de ser crucificado pelos nossos pecados. Naquela hora, o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que caíam até ao chão, e isto por causa dos nossos pecados. Diante de Pilatos, ele disse: eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ao ouvir o mais alto testemunho da verdade, Pilatos preferiu rejeitar Jesus ao perguntar-lhe: o que é a verdade? E dando-lhe as costas, não quis assumir responsabilidades com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em 1966, a revista Time trouxe uma declaração de Søren Kierkegaard, filósofo existencialista dinamarquês do século XIX. No dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir.
Paradoxalmente, em nossos dias, Deus tem sobrevivido entre os filósofos e as ideologias do nosso século, onde quer que seja, percebido como o protetor de um pequeno rebanho. Deus tem sobrevivido entre aqueles que tentam negar sua existência, mesmo sabendo a tremenda realidade cuja existência estão tentando negar. Nos últimos dias, nossos pregadores foram ensinados a serem tolerantes com as crenças e a religião dos outros, por mais estranhas e antagônicas que sejam ao Evangelho. E perigosamente levam o rebanho aos tosqueadores. Quando falam de Deus, apresentam a verdade com prazer, como coisas do passado, como se fosse ficção, uma mentira. E é assim que os ouvintes admiram seus clérigos como Deuxième Empire, Segundo Império, engalanados, desfilando pomposamente, porque para isso foram pagos durante anos, para desempenharem o papel de antiquários, de feiticeiros, mas no primeiro momento em que não conseguem atrair o seu público para suas congregações, imediatamente correm ao novo mágico da cidade para lhes perguntar: por que você atrai mais gente para o seu show apresentando mentiras e quase ninguém me ouve quando apresento a verdade? E então, para vergonha deles, ouvem do mágico é que você prega a verdade como se fosse mentira, enquanto eu apresento a minha mentira como se fosse verdade. Esse tipo de comportamento repulsivo a Søren Kierkegaard o levou a ilustrar tais pregadores com uma parábola. Um circo ambulante ardia em chamas junto de uma aldeia dinamarquesa. Dirigindo-se aos artistas que estavam já preparados para atuar, o diretor escolheu de entre eles o palhaço, para que chamasse com urgência os aldeões e os avisasse do perigo que corriam, pois as chamas dos campos recém-ceifados poderiam chegar à própria cidade. O pintalgado palhaço correu à pressa em direção à praça da aldeia e gritou a todos que viessem ao circo para apagar as chamas. Os aldeãos riam e aplaudiam esta nova e magnífica forma de atraí-los ao grande espetáculo. O palhaço chorou, suplicou, insistiu em que não estava representando um papel, mas que a aldeia estava realmente em perigo mortal. Quanto mais implorava, mais os aldeãos se riam, até que o fogo, saltando, atravessou os campos, alastrou-se e caiu sobre a cidade. Antes que os habitantes pudessem dar pelo ocorrido, suas casas foram destruídas. Assim são aqueles que, em vez de pregarem "assim diz o Senhor", falam de Deus como palhaços, meros animadores de auditório em busca de aplausos dos homens. Isto é o que também se passa quando os clérigos falam de Deus. A gente escuta-os com curiosidade, como a homens que representam o seu papel. Não poderemos transformar o cristianismo numa mensagem diluída e falsificada, resumindo-o a uma simples mensagem de amor. Isto é falso. Com certeza, o sal seria insípido e não teríamos com que salgar. Transformando em meras obras de caridade
que para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5, verso 13. Shafik Kishavi, filho de pais indianos, adeptos do islamismo, nascido no Quênia em 1955, depois de emigrar para a Suíça, com 10 anos, converteu-se ao cristianismo, tornando-se pastor da Igreja Reformada, doutorando-se com uma tese sobre o filósofo Mircea Eliade, filósofo e historiador romeno, que se dedicara ao estudo das religiões. Para aqueles que não conseguem entender a morte e o sacrifício de Jesus na cruz como ápice da história do cristianismo, ele nos apresentou duas parábolas. Era uma vez um pássaro que se deixou capturar numa magnífica gaiola dourada. Por nada neste mundo o dono queria libertar, e isto apesar das súplicas pungentes e desesperadoras. Cansado, o pássaro pediu então que pelo menos seu irmão fosse avisado de sua captura. O pedido foi aceito e enviou-se uma mensagem. Mal o irmão ouviu a notícia, caiu morto de tristeza. O mensageiro voltou então ao pássaro capturado e lhe comunicou essa má notícia. Ao ouvi-la, este também expirou de repente. Quando o malvado dono foi informado do que se passara, não viu nenhuma utilidade em conservar um pássaro morto. Mandou, pois, abrir a gaiola e se desembaraçou de sua presa. Nesse exato momento, o pássaro acordou e levantou voo. Empoleirado num alto galho, ele disse então, quando me disseram que o meu irmão mais velho expirara, entendi com aquele gesto que ele me indicava o caminho da minha libertação. Ele verificou que só um morto se liberta do poder da cobiça, tanto da alheia quanto da sua própria. Para viver liberto do mal, é preciso aceitar morrer. Graças à morte de seu irmão, o pássaro saiu voando, livre e feliz. Em Filipenses 2, versos 3 a 11, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E então narrou-lhes outra parábola. Um juiz bom e justo tinha um filho, a quem amava acima de tudo. Um dia, alguns delinquentes entraram na cidade, pilharam aquela loja e agrediram todos os que tentaram enfrentá-los. Em sua loucura assassina, eles chegaram a matar transeuntes inocentes. Presos pela polícia,
foram levados diante do juiz. A lei do país era clara. Os delinquentes mereciam a morte. No momento do veredito, o filho do juiz levantou-se e disse: desde a mais tenra infância, esses jovens nunca conheceram o amor de uma mãe ou o estímulo de um pai. Aceitai que eu seja condenado em seu lugar e adotai-os como vossos próprios filhos e filhas. Só assim sua vida mudará. Perante a lei de Deus, somos todos delinquentes em pensamentos, palavras ou atos. Cobiçamos, roubamos, furtamos, maltratamos, agredimos, assassinamos, blasfemamos, damos falso testemunho. Por nós, Jesus sofreu o castigo que nos cabia. Em Isaías 53, versos 4 e 5, 700 anos antes de Jesus Cristo, o profeta descreveu: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez, ao ouvir esta parábola, você ainda não tenha se apercebido de que Jesus se tornou o maior assassino, o maior ladrão, o maior adúltero, o maior escroque de todos os tempos, porque ele levou sobre si a iniquidade de todos nós e, em troca, ele ofereceu sua justiça e pureza. Nesta ocasião, eu quero lembrar-lhe o que Deus falou ao povo de Israel e lhe anunciou através do profeta Isaías, que retrata esta parábola. No capítulo 1, versos 4 a 6, ele disse: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E então lhes disse, no verso 16 a 18 do mesmo capítulo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. No Antigo Testamento, ao falar sobre o incomparável e imenso amor de Deus, libertando seu povo da escravidão, em um pequeno texto, Oséias profetizou a respeito de Jesus, de seu nascimento à sua morte na cruz. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei a meu filho. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Oséias 11, 1 a 4.
No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versos 28 a 30, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Gostaria de convidar-lhe para receber esta mensagem em seu coração. Você poderá ser liberto do poder do pecado se vier a Jesus Cristo, reconhecendo-o como a única verdade. Jesus é, Ele, a personificação de toda a verdade. Numa das últimas páginas do jornal Versus, Afro-América Latina, um tabloide da década de 70, um entrevistado lançou a pergunta: será que estamos realmente livres? E como num grito de desespero, disse: ainda que 1000 negros se calem, 1000 negros nascerão. Por trás desta declaração veiculada de Martin Luther King, eu asseguro que ficará um vazio. Mesmo que 1000 homens deem suas vidas e que venham a nascer outras 1000, esse grito continuará independente de qualquer reforma social, política ou econômica, porque somente Jesus derramou seu sangue e ressuscitou para trazer liberdade e vida a todos os corações humanos. Somente Jesus é o Senhor da vida. Agora poderemos cantar glórias, porque Ele não morreu simplesmente, mas ressuscitou, alcançando vitória sobre a morte. Somente Jesus poderá conduzir-nos ao Pai. Que alegria é ser comprado por Jesus Cristo a preço de sangue para a nossa redenção e poder assim participar da comunhão com os crentes, porque Jesus Cristo é tudo em todos, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, onde não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, onde não há distinção entre homem e mulher, preto ou branco, rico ou pobre, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, 26. Deus poderá escolhê-lo agora, se o invocar com humildade, assim como escolheu Davi para libertar a seu povo com apenas uma pequena pedra e ser aclamado Rei de Israel. Deus conhecia seu currículo. Ele tomou conta das ovelhas de seu pai, e quando um leão e um urso procuraram carregar uma ovelha, Davi foi atrás deles e os atacou e tomou a ovelha de suas garras. Não seria o gigante filisteu que o amedrontaria, pois o mesmo Deus que o libertou do leão e do urso também o livraria da mão do filisteu. Por isso o rei Saul lhe disse: vá, e que o Senhor Deus esteja com você. 1 Samuel 17:37. Por isso, ao descartar os outros irmãos de Davi, formosos de parecer e de grande estatura para ser rei, Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Pois o homem vê o que está diante dos olhos,
porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoas, Romanos 2:11, mas uma só e mesma raça humana. Mas quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um hino de nosso cantor cristão das igrejas batistas que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Quereis de fato ser livres?